Olá a todos e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma narrativa milenar absolutamente fascinante, a história de Zaqueu, que está lá no Evangelho de Lucas. E ao longo dessa nossa conversa, vamos explorar as lições profundas extraídas de um sermão muito impactante do pastor Heron Cruz sobre o tema. A ideia aqui é entendermos juntos aquela tensão clássica entre a busca pela riqueza, o vazio existencial e o que realmente significa uma mudança autêntica de vida. Então vamos lá! Parem para pensar um pouco nesta pergunta. Será que é possível alguém ter absolutamente tudo que o mundo tem a oferecer e ainda assim sentir um vazio total por dentro? Esse paradoxo brutal, sabe, essa diferença gritante entre acumular riqueza e de fato encontrar a felicidade, é exatamente o que prepara o palco para a gente entender o estado de espírito do nosso personagem central antes de qualquer coisa acontecer. Bom, isso nos leva para a primeira parte do nosso estudo, o homem e a cidade. Imagina só o cenário. Os acontecimentos tomam forma em Jericó, que na época era um centro financeiro e comercial fortíssimo. E o Zaqueu não era um trabalhador qualquer. Ele carregava um status que tinha um peso histórico enorme. Ele era o chefe dos publicanos. E o que isso significa na prática? Significa que ele era o cobrador de impostos número 1 ali, trabalhando diretamente sob a autoridade do Império Romano. Para os judeus daquela época, pessoas como ele eram vistas literalmente como traidores e corruptas. Eles eram aliados de um império opressor e, para piorar, frequentemente usavam de extorsão para arrancar taxas altíssimas da própria população. Então fica muito claro porque o Zaqueu era uma figura tão desprezada e completamente isolada socialmente. Ninguém queria chegar perto dele. E isso ilustra um contraste absurdo na vida que ele levava. De um lado, uma riqueza material vasta, gigantesca. Do outro, um vazio espiritual que chegava a gritar. O pastor Heron Cruz faz uma observação cirúrgica sobre isso no sermão dele. O dinheiro transbordava no bolso de Zaqueu, mas a falta de sentido morava lá no fundo da sua alma. Pensa bem, ele tinha poder, tinha conforto, tinha um status garantido pelo império mais poderoso do mundo, mas faltava paz. O nosso material de estudo deixa muito evidente que o dinheiro, por mais que compre infinitas facilidades, muitas vezes falha miseravelmente em preencher a carência de um propósito real e duradouro na nossa vida. E é nesse contexto que chegamos à parte 2, um encontro inesperado. A narrativa bíblica aqui muda de ritmo, fica muito rápida, focada mesmo na ação. Logo depois que Jesus chega na cidade de Jericó, é quase como um filme de ação. Primeiro, uma multidão enorme, uma aglomeração absurda toma as ruas. Segundo, Zaqueu percebe que não ia conseguir enxergar nada por causa da sua baixa estatura. E o que ele faz? Ele toma uma atitude super humilde e até um pouco desesperada. Ele sobe numa árvore, num sicômoro, só para conseguir ver. Terceiro, Jesus não apenas nota aquele homem lá em cima da árvore, como para tudo e o chama pelo próprio nome. E quarto, como a gente poderia prever, a multidão não acha nada legal. Eles reagem murmurando, com muita raiva diante do que estava acontecendo. E a frase exata que causou todo esse rebuliço na cidade foi esta: Zaqueu, desce depressa, porque convém me visitar-te hoje. Gente, a importância disso não pode ser subestimada de jeito nenhum. Foi uma ruptura gigantesca de todos os padrões sociais da época. Jesus não mandou recado, não esperou um convite formal. Ele decidiu, de forma pública e muito intencional, se autoconvidar para entrar na casa da pessoa mais rejeitada, mais odiada e considerada mais impura por toda aquela sociedade. Ele simplesmente ignorou a opinião pública e foi. O que nos traz para a parte 3, a transformação de Zaqueu. O clímax de toda essa história é uma alteração de vida muito, mas muito drástica. Zaqueu tomou uma atitude extrema e imediata. Ele se comprometeu publicamente a restituir o valor em 4 vezes mais para qualquer pessoa que ele tivesse defraudado ou extorquido ao longo da vida. 4 vezes. Uma resposta financeira assim machucaria profundamente o patrimônio dele, quebrando na hora qualquer argumento de que aquela era apenas uma mudança da boca para fora, uma emoção passageira. A transformação ali gerou uma resposta moral instantânea e muito cara. E se a gente listar os sinais concretos dessa transformação, o quadro fica completo. Olha só. Ele recebeu aquele visitante com uma alegria sincera, firmou um compromisso na mesma hora de doar a metade de absolutamente todos os seus bens para os mais pobres e iniciou essa devolução financeira radical de 4 vezes mais para quem ele tinha roubado. O resultado disso tudo? Uma mudança total e absoluta de estilo de vida. O argumento central da nossa fonte aqui é que um despertar espiritual genuíno não é só um sentimento bacana não. Ele se traduz em ações concretas que envolvem sacrifício real e uma mudança palpável de atitude na vida prática. Avançando agora para a parte 4, o verdadeiro arrependimento. O sermão do pastor Heron faz um paralelo sensacional aqui com outro arquétipo que muita gente conhece, a figura do jovem rico.
O jovem rico era o sujeito estritamente religioso, cumpria todas as leis ali por fora, era impecável. Mas, no fundo, o seu maior amor era o próprio dinheiro e as próprias posses, e por isso ele se recusou a abrir mão de tudo. Em oposição total a isso, temos o nosso Zaqueu, classificado por todo mundo como um pecador imperdoável, mas que, no momento em que deu de cara com a graça, abriu mão de suas posses e atitudes erradas sem pensar duas vezes. Ou seja, a religiosidade intacta e perfeita por fora não salvou o primeiro homem, mas a entrega total salvou o segundo. E a validação de toda essa ideia está na resposta direta que Jesus dá logo em seguida. Hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O sermão enfatiza muito bem que a nossa postura interna, aliada a essas ações práticas que demonstram que rompemos com os nossos erros, tem um valor infinitamente superior a simplesmente seguir um conjunto de práticas religiosas externas. O Zaqueu sabia que estava perdido no próprio materialismo dele, e foi justamente a humildade de entender e assumir essa perdição que serviu como ponte para ele ser encontrado. Chegamos então na nossa quinta e última sessão, a mensagem para hoje. Como a gente constrói uma ponte entre um texto tão antigo e a nossa realidade moderna? O pastor Heron Cruz traz uma provocação que é quase um soco no estômago. Ele diz: você está vivendo o evangelho barato. O que ele faz aqui é criticar de forma muito clara essa nossa tendência contemporânea de buscar apenas os benefícios da fé, aquele alívio, a aceitação, a paz, mas sem ter qualquer intenção de abandonar as condutas antiéticas, egoístas ou prejudiciais que a gente pratica. Segundo a nossa fonte, esse evangelho barato prega que tudo pode simplesmente continuar igual, não precisa mudar nada. Mas a análise dessa história do Zaqueu defende exatamente, literalmente o oposto. O que nos traz ao resumo definitivo de toda essa nossa análise. O sermão argumenta firmemente que o encontro verdadeiro exige uma mudança radical no estilo de vida. Ao juntar todas as peças desse material, a conclusão é que a fé, quando experimentada de forma autêntica e verdadeira, tem como consequência natural o abandono da desonestidade, do individualismo e daqueles erros do passado. Se o estilo de vida de alguém continua estático, paradão, apegado às mesmas falhas antigas de sempre, o autor simplesmente questiona: será que houve, de fato, um encontro real? Para fechar com chave de ouro, nós deixamos esta pergunta provocativa para todos que estão acompanhando a gente. Qual multidão ou qual barreira está impedindo as pessoas hoje em dia de buscarem um propósito espiritual muito mais profundo? Lembrem-se, o Zaqueu teve que engolir o orgulho, ignorar todo o peso do seu cargo importante e enfrentar a rejeição de todo mundo só para conseguir subir numa árvore. O que será que está faltando para a gente subir nas nossas próprias árvores e superar seja lá o que for que nos impeça de vivenciar uma transformação verdadeira? Fica aí a reflexão para todos nós. Muito obrigado por acompanharem mais este estudo com a gente e até a nossa próxima.